Olá, hoje no 29º vídeo da série Partidas Extraordinárias, trazemos pela segunda vez um jogador de nome complicado e partidas mais complicadas ainda, Rashid Nejmetdinov, esse jogador que teve um placar positivo contra Mikhail Tal, jogando partidas no estilo do Tal, com sacrifícios. Nessa partida ele enfrenta Pologaevski, um forte jogador, 2 vezes campeão russo, soviético. Ele, um grande teórico também, colaborou bastante com a defesa siciliana na IDOF, tem uma variante com seu nome, a variante Pologaevski, que joga um B5 na variante do bispo G5. E essa partida, o Pologaevski, depois ele conseguiu ganhar várias do Nejmetdinov, mas só essa partida aqui eu acho que vale por umas 3 ou 4. Vamos à partida. D4, cavalo F6, C4. C4. Aqui Nejmetdinov jogou D6. D6 pode ter uma transposição para a Índia do rei, mas tem uma linha independente que é jogar o E5 rápido. Essa mesma linha pode ser jogada direto com D6, uma linha similar na verdade, jogando com E5, já que o final, trocando as damas, é bem confortável para as pretas. Quando toma aqui, inclusive já era jogado por Emanuel Lasker, antigo campeão mundial, segundo campeão mundial oficial. O rei vem para C6, é um final muito agradável, pode jogar com o peão em F6, só que já tendo colocado os cavalos, antes um comentário aqui sobre essa ordem de lance. Se você joga D6 direto, ele não é obrigado a jogar C4, pode jogar E4 e aí você está numa Pirque ou moderna, que também é bem interessante de se ter no repertório. Mas na nossa partida aqui, cavalo F6, C4, D6, depois de cavalo C3, E5. Então a mesma coisa acontece aqui, caso troque, é um final muito agradável aí para as pretas, jogando C6 e rei C7. Se cavalo F3, bom, se bispo G5 aqui, por exemplo, você não vai se importar de deixar quebrar essa estrutura, ganhando par de bispo. Então você já joga C6, caso o roque grande, você já sai para C7. E se ele atacar em E5, cavalo de BD7, se roque grande, rei C7, está um final bem confortável. Então vamos voltar ao que aconteceu na partida. Quando você acelera esse peão em E5, já de certa forma evita, apesar de existir essa variante, cavalo F3, você tem chance de criar complicações aqui com E4, cavalo G5, dama E7, uma variante que vale a pena ser estudada porque ela não é muito conhecida e pode criar problemas aí para as brancas se não estiverem bem preparadas. Então depois de E5, outra opção é jogar E4 para evitar que esse peão avance, mas aí já tem que contar com E toma D4, dama toma D4, cavalo C6, ganhando tempo na dama e jogando como uma Índia do rei, de uma forma mais aberta, jogando agora com G6, Pologaevski jogou B3, bispo G7, bispo B2, roque, bispo D3, e aí vem um momento interessante que, às vezes, para conseguir iniciativa, você tem que jogar alguns lances um pouco paradoxais, quebram alguns dogmas. Então, se você for pensar só em desenvolvimento, talvez você vai preferir um lance como bispo D7, que não acrescenta muita coisa na posição, ou um torre A8. Mas aqui, Nejmetdinov, está vendo como é que é complicado o nome dele, jogou cavalo G4 e uma linha interessante que daria muita iniciativa é cavalo F3, cavalo de G E5, depois de cavalo toma E5, cavalo toma E5, já podendo eliminar o par de bispos, mas contra bispo E2 vem F5, uma linha considerada bem ativa para as pretas. Mas aqui o Pologaevski inovou um pouco, ele jogou o cavalo de G A2, dama H4, já incomoda bastante, evitando o roque pequeno,
Então, cavalo G3 e agora ele veio com cavalo de G E5. Um jogador que joga para cima, jogador muito agressivo. Roque pequeno e F5. Essa partida é analisada por Dvoretsky também, e um livro que eu retirei a partida para analisar, tem análises citações dessas análises do Dvoretsky, e é um livro do Valéry Bain, que fala sobre análise. A análise é uma posição muito boa para análise, essa aí, para treinar o cálculo de variantes. Então aqui F3 foi o reforço aí de Polugaevsky nessa variante, com F3. Se toma, esse aqui é o comentário do Dvoretsky, tomar não adianta muito, é como, segundo o Dvoretsky, como colocar água no moinho aí das pretas. Então vai movimentar mais o ataque com a coluna G aberta, o peão continua partindo aí agressivamente, pode futuramente jogar um rei H8 e usar a coluna G também. Mas não foi isso que seguiu, o Polugaevsky jogou F3, Nesmetinov jogou o bispo H6, ataca a dama, dama D1. E aqui ele jogou F4, mas já seria bom jogar bispo E3 cheque, rei H1 e aí sim o F4. Se cavalo de G é 2 agora, parece que é o único, vem G4, G5 com a ideia de G4 e G3. Olha só a seguinte variante, como ilustra bem o poder de ataque das pretas. Cavalo D5, tentando incomodar aqui a posição do bispo, mas ele ignora esse ataque e joga G4. Se F toma G4, cavalo G4 ameaça mate, depois de H3, F3 e as pretas ganham. Pode analisar, não tem escapatória, está quebrando, está podendo sair com esse cavalo, o bispo está apontando. Vamos ver outra variante, depois de G4. Se cavalo toma E3, aí segue G3, ameaça mate, depois de H3, bispo toma H3 também, com ataque fulminante. E a outra variante seria jogar G3, nesse caso F toma G3, não pode tomar de H, tem que tomar de cavalo, e agora ele tira o bispo aqui tranquilamente para D4, com uma excelente posição para as pretas. Então vamos ver o que seguiu aqui na partida, que ele não jogou o cheque, jogou F4 direto, também é uma ideia excelente, depois de cavalo de G2, G5 com a ideia de G4, é a mesma ideia, com a diferença que na outra variante o bispo estaria em E3, o rei em H1. Vamos seguir aqui, cavalo D5, G4. Quando você joga para o ataque, você tem que desprezar o material, não pode ser materialista, a ponto de se preocupar, por exemplo, com esse ataque aqui do peão de C7. Isso é muito pouco diante do ataque que deve seguir. Então G4 ameaçando G3. Então as brancas jogam G3, F toma G3, dessa vez ele pode tomar de peão, porque o rei não está em H1. Mas olha só a posição agressiva que a dama já assume aqui. Se esse cavalo sai daqui, tomando o peão, já leva um bispo E3, mortal. Então veio o F4. E, nesse momento, como continuar o ataque? Tirar o cavalo, capturar o bispo. Esses lances geralmente vão atenuar o ataque. Então a gente tem que sempre cogitar o sacrifício de peça para ativar suas forças. Então aqui o Nesmetinov jogou bispo E6. Se agora F toma E5, ele toma o cavalo que está defendendo a casa E3, e se E toma D5, bispo E3, mate no próximo. E se bispo C1, ele pode tomar aqui o peão, ameaçando cavalo F3, cheque. Se bispo H6, cavalo F3, porque se torre F3, G toma F3, ameaça mate. E se rei F2, você pode tomar o bispo, depois de C toma D5, cavalo E5, cheque, rei G2.
Se rei E1, pode seguir com dama E3, fulminante também. Se rei G2, cheque, volta o cavalo para F3, rei F2, cavalo E1, um lance de obstrução aí da linha. O rei vai tomar e torre toma F1, ganha material e ainda continua o ataque. Se cavalo F4, aí pode seguir cavalo toma D3, a dama tem que capturar, e aí torre F4, o peão está cravado porque a dama de D3 está no ar. E se rei G1, outro lance interessante aqui, torre de A, F8, continua cravado o peão de G e o ataque continua. Ele está ameaçando torre F3, está ameaçando também tomar em F1, então é uma posição ganhadora para as pretas. Vamos voltar aqui um pouco para recapitular onde estávamos. Então, estávamos calculando F toma E5. Se cavalo toma C7, outra opção, aí vem esse lance fantástico, torre toma F4. Se cavalo F4, aí dama toma G3, cavalo G2. Se cavalo G2, bispo E3, rei H1, dama H3, mate. Se rei H1, bispo toma F4, ameaçando o mate, torre F4, dama F4. E tomou aqui. Se tomar em A8, vamos só dar uma analisada aqui nessa variante. Bom, aqui podemos ameaçar mate com cavalo F3. Qual seria a defesa? A única defesa seria dama E2, e aí dama H6, rei G2, dama H2, rei F1, dama G1, mate. Essa seria uma possibilidade. Pode conferir aí depois se essa análise está correta com o engine, mas eu acho que está correta. E se toma de G, aí o peãozinho avança, ameaça mate, tem que sacrificar o cavalo, cheque, rei H1, parece que tem uma ameaça aqui de torre G1, temos que tomar cuidado. Então, dama H4 primeiro, rei G1, e aí bispo H3, ameaçando dama G3, seguido de mate. E depois de dama E2, torre F8, torre F2, se capturar aqui, vai ter, por exemplo, esse aqui deve ser suficiente, cheque. Mas vamos seguir aqui um pouco as outras análises. Depois de torre F2, torre F4, toma, bispo toma, grande vantagem, uma qualidade e um grande ataque, uma qualidade a menos, grande ataque para as pretas. Vamos ver outras possibilidades. É uma variante, é uma partida cheia de variantes, então cavalo C7 teria essa possibilidade. Esse bispo C1 foi um lance analisado por Dvoretsky. O Nesmetidinov, ele considera esse lance bispo C1 e fala em cavalo D4. Mas o próprio Dvoretsky encontra que bispo toma D5 é superior. Depois que toma aqui, ele simplesmente toma de cavalo, ameaçando cavalo F3. Se bispo H6, ele pode dar o cheque, porque se torre toma F3, G toma F3, ameaçando o mate. Rei F2, aí pode escolher tomar H6 direto, ou dar o cheque e depois tomar aqui com cheque. E aí nem tem material a menos e o ataque está fortíssimo, com esse rei no centro, bem exposto. Vamos voltar aqui. Então, outra possibilidade seria bispo B1, nessa posição, e aí bispo toma D5. Se toma D5, cavalo F3. Essa variante aqui seria terrível para as brancas. Se toma de C, para não abrir a coluna E, vem de novo esse tema fantástico aqui de torre toma F4, porque o cavalo não pode abandonar a defesa do peão G. Então, de novo, se cavalo toma F4, dama G3, cavalo G2, bispo E3, rei H1, dama H3, mate. E vamos ver, depois de
Torre toma F4, o que seguiria? Bom, nesse caso, pode tomar. Se cavalo toma, dessa vez vai ser o cavalo dando cheque. Cavalo dando cheque aqui, não pode ir para H1 porque leva mate, vai ter que jogar em F1 e aqui deve ser suficiente trazer mais uma torre aqui. Aí está ameaçando o cavalo em H4 ou cavalo em E1, cheque descoberto. Não vejo como escapar disso aqui. Vamos colocar aqui o engine, ele está dando menos 21, já anunciou o mate. Ok, vamos voltar então para a posição. Deixa eu fechar aqui o nosso amigo Houdini. Então esse tema do torre F4 tem aparecido aí na posição. Vamos ver o que seguiu na partida. Seguiu o bispo F2 e poderia seguir com o bispo D5, dama D5, torre F7, mas aí tem o dama E6 que está evitando o cavalo F3. Aqui teria rei F8, depois de torre F2, torre E8 e toma, e agora vai recuperar a dama. Essa é uma variante que teria aqui torre toma H3, bispo E3, toma, torre aqui, uma variante jogável para as brancas, por isso o bispo D5 não é o melhor. E contra bispo B1, é um lance que fecha a torre de A1, aí poderia jogar essa mesma variante com rei F8 e estaria melhor em relação à outra, porque a torre não está passando no final da variante. Mas essas são variantes bem complicadas. E aqui, depois de bispo C2, torre F7 foi o lance do Nesmetedinov. É bem interessante, quando tomar em D5 já não vai ser com cheque, então de certa forma ele ganha um tempo. Não pode tomar o cavalo, porque sempre teria o bispo toma D5, aqui é um exemplo. Se dama toma bispo E3 ganhando, dando mate no próximo. Mas depois de torre F7 seguiu rei F2. Bulgarev, que já viu o perigo, tenta correr com o rei, fazer uma peregrinação aí para lá da dama. Mas aqui dama H2, rei H2 e bispo D5. Eliminou o cavalo que defende vários pontos. E Bulgarev calculou até o momento que depois que toma, jogou cavalo B4. Nesmetedinov jogou cavalo B4. Então, com os cavalos ativos, o material está igual no momento, totalmente igual, mas vem esse lance aqui, torre H1. Bom, um lance como dama G2, talvez colocasse tudo a perder, porque cai o bispo. E o rei está fugindo aqui por D2, C1. Vamos ver só o que o engine diz. Se dama G2. Nova variante. Deixa eu colocar aqui o engine. Olha só, vantagem decisiva. Então exige precisão. E vamos deixar essa posição aí. Vou desligar aqui o engine. Qual o lance que o Nesmetedinov jogou nessa posição depois de torre H1? Um exercício excelente. Você pode parar o vídeo, mas as variantes anteriores já dão um indício. Então provavelmente você vai ter como candidato torre toma F4. Foi o lance. Torre toma F4 sacrifica a dama e segue torre F3, rei D4. Agora, uma coisa interessante que muitas vezes acontece nesses belíssimos ataques são lances relativamente calmos. Então a gente tem que ver a situação, a atividade das peças, não se preocupar que está com uma dama a menos. Olha a situação do rei, olha o tanto de peça que tem em volta. Então ele fez um lance aparentemente calmo aqui, relativamente calmo, que foi bispo G7. E é o lance número 1 do engine, já passei aqui com o engine a partida. A4, lance que tenta de alguma forma evitar um B5 em algumas variantes, mas aí veio C5,
obrigado a capturar um passant, e ele toma de B, de novo agora ameaçando C5, que é mate, dessa vez é mate. Então ele joga bispo D3, entrega o bispo para ganhar uma casa em C3, mas ele não joga C5, ele joga cavalo de E, toma D3, é cheque com o bispo, rei C4, e agora segue dando cheque, um atrás do outro. D5, E toma D5, C toma D5. Aqui jogou torre B8, rei A5, cavalo C6, e as brancas abandonaram, porque depois de rei A6, você tem a agradável dúvida de qual dos 3 mates você vai aplicar aí no rei branco. Cavalo de D, B4, torre B6 ou cavalo C5. Eu prefiro o cavalo C5, eu gosto desse alinhamento aqui dos cavalos, mas isso é uma questão de gosto, uma questão estética, pessoal. Então, vimos mais uma partida extraordinária de Rashid Nejmetdinov. Até a próxima partida da série Partidas Extraordinárias. Até lá.